Eu fui incumbido desse desafio, né? De trazer uma reflexão nessa noite. O pastor, ele está de férias. Parte do conselho também está viajando. O presbítero Arthur e o presbítero Zaqueu tinha acabado de retornar. Eu ainda tentei colocar ele aqui no meu lugar, mas ele escapuliu assim, igual a sabão. Ele fez, não, estou chegando agora. E aí aprove ao Senhor que nós estivéssemos aqui nessa noite para compartilhar com vocês o texto sagrado. E desde o primeiro momento que a gente teve aqui na igreja no ano de 2020, o Senhor já vem falando conosco, né? Pelo menos comigo falou tremendamente. Foi quando da vinda do pastor Fernando. E para situar vocês, quem é o pastor Fernando? O pastor Fernando é um colega de seminário, à época professor do reverendo Silas. E ele esteve aqui na quinta-feira, né? Mas ele esteve aqui há 7, 8 anos. Primeiro culto, primeiro momento de Igreja Presbiteriana Carisma, ainda lá na Rua Ribeirão. Cleidiane e Valmir estavam lá, né? O pastor Fernando veio e nos ajudou a começar, né? A gente tinha alugado um espaço ali na Rua Ribeirão que cabia aproximadamente 30, 40 cadeiras. Era uma garagemzinha bem apertada. E o pastor Fernando veio e trouxe a palavra, ministrou louvores. E desde o reverendo Silas, eles vêm amadurecendo, vêm concebendo uma percepção de igreja, né? Se dão moldes que, pelo menos denominacionalmente, nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil, mas o modus operandi, a forma de trabalhar, muitas vezes tem uma dinâmica diferente. E essa dinâmica diferente se dá em razão dos ensinamentos que a gente retira da própria palavra. E ele trouxe um texto para a gente em João capítulo 20, em que ele falava da reunião dos discípulos. E a partir daquela reunião ele estabeleceu um conceito de igreja. Ele disse que o conceito de igreja é a reunião de pessoas que creem na pessoa de Cristo. Ele disse, olha, se você tem uma reunião de pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para salvar o mundo, essa reunião de pessoas dá-se o nome de igreja. E a partir daquele conceito que ele trouxe, ele passa a visualizar o cenário. E qual era o cenário? Jesus Cristo tinha acabado de ressuscitar, tinha aparecido por 2 ou 3 vezes e aparece aos seus discípulos. E aparecendo aos seus discípulos, eles estavam o quê? Incrédulos. Alguns acreditaram depois que Jesus Cristo mostra as feridas na mão, no lado. Tomé, por sua vez, não estava presente, não acreditou. E vindo ter com eles novamente, e Jesus Cristo foi, se revelou a Tomé, Tomé passou a crer porque viu. Mas Jesus Cristo ali faz uma afirmação que é salutar, é importante para nós hoje. Bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Então, bem-aventurados somos nós, Igreja do Senhor, aqui reunida, porque mesmo sem ver, nós cremos naquele que foi enviado da parte de Deus. E ele trouxe algumas características da ideia de igreja que ele tinha. E ele disse que aquela igreja era uma igreja amedrontada. Era uma igreja que se isolava em razão da perseguição. Era uma igreja que tinha medo. Era uma igreja que por algum momento a fé parecia escorregar. Olhando para a pessoa de Tomé, era aquele que só acreditava se estivesse vendo. E ele trouxe características de uma igreja aparentemente pobre. Pobre espiritualmente. Não é aquela igreja que exala espiritualidade, não é aquela igreja que borda talentos e dons, mas era uma igreja escondida dentro de uma casa, amedrontada, com medo de morrer. Conforme tinha acontecido com Cristo Jesus, que tinha sido crucificado por se intitular o enviado da parte de Deus, aquele que haveria de instalar o reino divino. E aí, atentando para as características que ele trouxe, eu acho interessante a gente também observar isso. Um texto que foi lido há 9 anos, quando o Júnior veio para cá, foi o texto de Atos capítulo 2, versículo 42. Esse foi o texto, inclusive pelo reverendo Silas,
E foi o texto base da reflexão. E eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir nesse texto. Atos capítulo 2. Eu só vou pedir para você ler aí pelo menos uns 4, 5 versículos antes. E a gente vai ler uma perícope textual um pouco maior. Atos capítulo 2, a gente vai ler do 37 até o 42, até o 47. Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 40. Abriu sua Bíblia? Atos capítulo 2, versículos de 37 a 47. Diz o texto sagrado: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pois para vós outros é promessa, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quando o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu-lhe testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Os versículos de 42 a 47. Segue o texto dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vejam, segundo o reverendo Fernando, para ele a reunião de cristãos, ou a reunião de pessoas que creem na pessoa Cristo como Senhor e Salvador, já se pode conceituar se chamar de igreja. Aqui a gente tem mais claramente uma definição de igreja, né? E por que mais claramente uma definição de igreja? Porque a gente aqui vai ter elementos essenciais da participação e de culto. A gente vai ter aqui comunhão, a gente vai ter aqui a doutrina dos apóstolos sendo ensinada entre os que creiam naquele. A gente vai ter aqui o partir do pão, que neste caso pode ser entendido como a Santa Ceia do Senhor. E essa é a interpretação mais palpável. O partir do pão aqui, aliado à questão da doutrina dos apóstolos e da comunhão, está diretamente associado ao momento de Santa Ceia. Jesus Cristo havia designado aos seus que fizessem aquilo que ele estava ensinando, que era partir o pão e tomar do vinho e fazer memória dele. E o povo também aqui, nesse momento, eles também já oravam. Agora, esse momento aqui, ele é precedido de quê? De grande conversão, de uma conversão muito numerosa. Um grande número de pessoas aceita Jesus Cristo. Eu pergunto a Pedro, o que é que eles iam fazer ali a partir daquele momento? O que faremos? E Pedro responde: creiam na pessoa de Cristo Jesus, arrependam-se dos seus pecados, e vocês serão batizados. E aí, logo em seguida, a gente tem esse texto. O texto de Atos, capítulo 2, dos versículos de 42 a 47. Dando os primeiros sinais de como é que se comportava a igreja primitiva. Ou trazendo inicialmente aquilo que deveria ser copiado por nós. O texto do capítulo 40, o versículo 44 diz: e todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O primeiro pressuposto para a manifestação daqueles que se reuniam ali era a crença na pessoa de Cristo Jesus. Não existia igreja, em primeiro lugar, se as pessoas que se reúnem não se reúnem pelo fato da crença em Cristo Jesus. Você pode se reunir com amigos, você pode se reunir para comemorar um aniversário, você pode se reunir com pessoas para viajar, você pode se reunir em outra religião,
Mas só há igreja, ou pelo menos igreja coletivamente, se você se reúne pessoas que professam a pessoa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, o primeiro fato que a gente pode extrair desse texto é isso: que aqueles que creram, eles viviam em comum, eles estavam juntos. Daqui a gente já pode extrair algumas lições. Uma, existem reuniões, existem outras religiões, mas se essas pessoas não manifestam a crença e exclusivamente na pessoa de Cristo Jesus, não tem como considerar que elas são igreja. Henrique, eu entendo que eu sou igreja individualmente. Sim, você é igreja individualmente. Você é igreja enquanto templo do Espírito Santo, sim. Mas nessa perspectiva do texto bíblico aqui, nós estamos falando de igreja coletiva. Nós estamos falando do Senhor, ou pelo menos da noiva visível. Porque há de convir que nós não sabemos quem é a noiva invisível do Senhor. Então aqui a gente tem vários conceitos de igreja. Você enquanto indivíduo é a igreja do Senhor. Nós, reunidos aqui nessa noite, porque professamos o nome de Cristo Jesus, somos igreja dele. Nós também somos igreja denominacionalmente, porque nós somos igreja presbiteriana. Mas nós bem sabemos que existe uma igreja invisível, e essa nós não conhecemos, ou pelo menos reconhecemos em parte, porque nós sabemos quem é de Deus pelos frutos que eles exalam. E um desses frutos é a necessidade de congregar, ou de se manter em comunhão. E essa era uma das primeiras características que o texto vinha, que aqueles que creem na pessoa de Cristo Jesus sentem em algum momento a necessidade de congregar, de se manifestar ou de estarem juntos com outros que possam alimentar a sua fé. Henrique, isso é constante? Não. Isso não é uma constante na vida da igreja, ou isso não é uma constante na sua vida ou na vida individualmente dos seus. Por que não é uma constante? Porque o próprio Paulo, no texto que ele escreve a Efésios, no capítulo 4, no verso 3, ele orienta a igreja. Ele diz: esforçai-vos diligentemente para perseverar unânime em espírito e no vínculo de paz. Veja, Henrique, você no primeiro ponto disse que uma característica importante daqueles que creem em Jesus Cristo é que eles sentem a necessidade de estarem juntos. Mas o próprio Paulo tem orientado a igreja aqui a pelo menos tentar perseverar, porque em algum momento parece que alguns têm desistido da caminhada, ou pelo menos têm desistido de congregar, têm desistido de estar presente. É esse mesmo entendimento, é. Paulo em outro momento disse: olha, não deixei de congregar como é costume de alguns. Paulo tem orientado a igreja a se manter fiel, firme, em um exercício espiritual importante para mim e para a sua saúde: congregar. O texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, ou especificamente o versículo 44, vai apontar que aqueles que creem, eles tinham a necessidade de pelo menos viver em comum. A necessidade da comunhão, a necessidade de partilhar de coisas que fossem comum entre eles. Mas como eu afirmei anteriormente, isso não é uma constante na minha e na sua vida. Por isso a exortação de Paulo aos Efésios: olha, esforçai-vos. Tentem fazer algum esforço. Tentem em alguma medida fazer um esforço de maneira que vocês consigam estar presentes. Se não nos cultos, mas pelo menos entre os irmãos. Se não congregando, mas em alguma medida tendo relacionamento. Confessando os seus pecados uns aos outros. Abrindo o coração. Pedindo oração. Paulo tem orientado a igreja, assim como Atos capítulo 2, versículo 44, a se relacionar. A igreja é um corpo coletivo. Ele é um organismo vivo e que vive, se move, existe e espera em Cristo. Fora dele, dificilmente você vai conseguir subsistir. Porque você é parte do corpo ou parte desse organismo, dependendo exclusivamente dele. Da cabeça que é Cristo,
ou dos braços que sou eu, ou qualquer um outro aqui que possa lhe auxiliar nessa caminhada. A orientação de Deus em Atos capítulo 2, versículo 44 é: você crê na pessoa de Cristo Jesus, você é a igreja. E se você é a igreja, busque, esforce, faça um esforço para estar presente, pois é aí que você vai gozar de comunhão. Em Atos capítulo 2, os versículos 45 em diante dizem: e vendiam suas propriedades e bens, distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja do Senhor, em Atos capítulo 2, não era uma igreja indiferente às necessidades mais básicas do seu povo. Aparentemente aqui a igreja do Senhor, ela fazia isso entre os seus. Mas os versículos 47, ou versículo 47, vai dizer que a igreja tinha simpatia de todo o povo. A igreja era conhecida do povo. A igreja se relacionava com o povo, independentemente da sua crença. A igreja tinha algum tipo de relacionamento, contato, a igreja transitava na sociedade que precisava dela. A priori, o versículo 45 está dizendo: olha, aqueles que tinham algum tipo de necessidade, a igreja reconhecia e de uma forma muito generosa vendiam inclusive as propriedades que tinham e dividiam entre os seus. Hoje a gente faz isso de uma forma mais, como é que eu posso colocar? De uma forma menos explícita, mas a gente tem feito em alguma medida, tem estendido a mão àqueles que têm precisado. A gente tem um trabalho aqui da diaconia com a Cesta do Amor. A gente, na medida em que alguém tem solicitado, a gente tem feito algum tipo de pagamento, distribuído algum tipo de recurso. Mas o ponto importante aqui a ser destacado é que a igreja ela não era indiferente com as necessidades mais básicas uns dos outros. A igreja ela não é indiferente, pelo menos a igreja de Atos capítulo 2, ela não era indiferente com as necessidades mais básicas uns dos outros. E eu creio que isso é nada mais, nada menos que cumprir o próprio mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Não existe mistério nem segredo nisso não. O que a igreja de Atos fazia era cumprir o mandamento dado pelo próprio Cristo, e amar a Deus acima de todas as coisas, sobre tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Não existia mistério em assistir às necessidades mais básicas. Hoje pode ser que a necessidade mais básica da igreja não seja necessariamente econômica, mas possa ser uma necessidade emocional. E aí cabe a você também estar atento para perceber que o seu irmão anda triste. Cabe a você perceber que a necessidade mais básica dele é um ombro para chorar, uma mão para apertar, um ouvido para ouvir. Cabe a você perceber que a necessidade mais básica dele não é de cunho econômico, é de cunho emocional, é de cunho psicológico, ou é espiritual. É uma pessoa que está extremamente carente de oração, uma pessoa que está extremamente carente de uma visita, é uma pessoa que precisa de uma visita sua, da leitura da palavra e de uma oração sua. A necessidade mais básica daquele que me cerca e de que te cerca pode não ser econômica. A necessidade mais básica da igreja de Atos aqui naquele momento era de ordem econômica. Eles se reuniam e fugiam em alguma medida da retaliação do governo romano. Eles queriam em alguma medida se reunir em casas, pois tinham medo inclusive de serem mortos, como todos os apóstolos mortos, conforme destacou o presbítero, o reverendo Fernando, na quinta-feira. E foram mortos de forma muito trágica. Mas a necessidade mais básica, repito, e a gente pode encontrar entre os nossos, pode ser a necessidade de a gente orar uns pelos outros, pode ser a necessidade de fazer um curso de discipulado com alguém que esteja chegando na igreja, pode ser a necessidade de fazer uma visita e fazer uma leitura, pode ser a necessidade de fazer a visita, de levar aquele bolinho, aquele café e não fazer a leitura, nem abrir a boca, só disponibilizar o ouvido.
Então, Atos capítulo 45 pode nos trazer essa lição. Esteja atento às necessidades mais básicas uns dos outros, quer seja de ordem econômica, emocional ou espiritual. Atos capítulo 46 ainda vai seguir, dizendo: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui vai mostrar que o povo ele já se dirigia ou já congregava em algum lugar, um lugar específico de ajuntamento. Mas o povo também permanecia se reunindo em casa. O povo mantinha a comunhão e o exercício dela em casa. Uma palavra-chave aqui eu gostaria de destacar. Diz o texto que eles perseveravam unânimes. Diariamente perseveravam unânimes. E aqui é uma garantia dada pelo próprio Deus àquele a quem Ele chamou. A gente que é da igreja presbiteriana, pelo menos em algum momento recebeu a doutrina da perseverança dos santos. E a gente sabe que aquele a quem Deus chamou, Ele há de santificar e Ele também há de glorificar. Deus, Ele há de completar a boa obra que Ele iniciou na minha e na sua vida. Não existe prejuízo dentro dos planos de Deus. Aquele que nos chamou, Ele é fiel e vai cumprir a sua palavra em mim, em você, vai cumprir a sua palavra na sua vida, na vida da sua igreja. Então, por mais que em algum momento a gente tenha algum tipo de percalço, algum tipo de dificuldade, por mais que em algum momento a gente não sinta vontade nem necessidade de estar na igreja, por mais que em algum momento a gente sinta mais necessidade de ser desigrejado do que igrejado, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E a orientação que ele nos traz é que persevere. E a perseverança ela é proveniente do auxílio dado pelo próprio Deus na pessoa do seu Santo Espírito. Henrique, estou cansado. Estou cansado da caminhada, estou cansado de vir para a igreja, estou cansado das mensagens, estou cansado da sua cara. Estou cansado da cara de irmão A, B ou C. Peça a Deus graça da parte de Deus, para que Ele mova o seu coração, por meio do seu Espírito Santo, para que você encontre nele a perseverança necessária para continuar no meio do seu povo, fazendo a vontade dele. Que foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser parte integrante e atuante no corpo de Cristo. Deus te chamou para você ser parte integrante e atuante no corpo de Cristo. Eis a metáfora trazida por Paulo e a igreja em Corinto. E nós somos o quê? Corpo. E não existe parte superior nem inferior. Todas são igualmente importantes. Paulo traz a igreja, e aí já é um amadurecimento do conceito de igreja. E o pastor Fernando trouxe para a gente na quinta-feira que igreja era o quê? A simples reunião de pessoas que acreditam, que creem na pessoa de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2 a gente já vai vendo elementos que são comum de culto. Oração, exposição ou doutrina dos apóstolos. A gente vai vendo comunhão. A gente vai vendo os elementos, os sacramentos sendo ministrados, como a questão da partilha do pão. Quando a gente chega em Corinto, a gente já vai ver a revelação progressiva de Deus de uma forma diferente. A gente vai ver uma igreja totalmente madura. E Paulo orientando e dizendo, olha, vocês são igreja. E a igreja tem uma forma. Organicamente ela se comporta assim. Vocês estão todos juntos. Não tem como se separar. Não tem como a mão dizer que não precisa do pé, ou o pé dizer que não precisa do pescoço, ou o tórax dizer que não precisa do joelho. Vocês estão juntos. Eis o mistério da parte de Deus. Para a gente entender o que é a igreja. Para a gente entender o quão dependente a gente é um do outro em Cristo Jesus. Para a gente entender o quão dependente a gente é enquanto o corpo do cabeça, que é Cristo Jesus. Por isso eu volto e repito. É nele que a igreja existe, se move e espera. Em Cristo. É essa igreja que ele tem orientado a crer em primeiro lugar e a perseverar em segundo lugar. Atos capítulo 47 ainda segue o texto dizendo, e louvando a Deus
e contando com a simpatia do todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Outra característica importante que a gente vê revelado na igreja do Senhor, quer seja individualmente ou quer seja coletivamente, é o exercício dos atos de adoração. Diz aqui o texto sagrado que o povo louvava a Deus, ou engrandecia a Deus por palavras, cânticos, hinos. Mas quando o povo se reunia, saía a adoração da parte do povo em relação a Deus. O povo dirigia a Deus como forma de gratidão por tudo aquilo que ele havia feito, louvores a Deus. O povo, no momento em que se reunia, glorificava o nome dele, exaltava o nome dele, engrandecia o nome dele. Eis aqui uma das grandes características da igreja do Senhor. E essa característica ela tem que ser refletida não apenas coletivamente. A gente tem que buscar, de alguma forma, exercitar, ter uma vida constante de louvor e gratidão a Deus. Diz o texto também aqui que o exercício dessas disciplinas espirituais, de ter fé, de viver em comunhão, de perseverar, de partilhar o pão de casa em casa, de orar uns pelos outros, de utilizar-se dos sacramentos dados por Deus, de batizar, de tomar da Santa Ceia. O texto diz que isso não era feito em oculto, isso era conhecido da comunidade, da sociedade, e a igreja contava com a simpatia dela. À medida que o povo era compelido, transformado e acreditava, diz o texto que nesse momento Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Aqui cabe uma pergunta: como é que o povo, como é que a sociedade tem visto a igreja do Senhor hoje? De forma genérica. Como é que a igreja, ou como é que a sociedade, como é que o povo aí fora tem visto a igreja evangélica brasileira? Vamos diminuir o espectro, né, do nosso exercício. Como é que o povo aí fora tem visto a igreja presbiteriana do Brasil? Ou como é que o povo aí fora tem visto a terceira igreja presbiteriana de Paulo Afonso? Como é que o povo aí fora tem visto Carlos Henrique enquanto igreja do Senhor? Como é que o povo aí fora tem visto Pablo enquanto igreja do Senhor? Como é que o povo aí fora tem visto Dilane enquanto igreja do Senhor? Como é que o povo aí fora tem visto Valmir enquanto igreja do Senhor? Será que nós contamos com a simpatia do povo? Será que o povo nos conhece, tem algum tipo de apreço, respeito, sabe das nossas obras e da forma como vivemos? Será que o povo aí fora sabe que nós deveríamos ou cultivamos em alguma medida disciplinas espirituais e nós oramos uns pelos outros, nós costumamos ouvir uns aos outros? Será que o povo sabe que a gente assiste aos nossos irmãos nas nossas necessidades? Será que o povo sabe que a gente costuma perseverar na doutrina dos apóstolos? Será que o povo sabe que a gente costuma gozar dos sacramentos e não ter vergonha disso? Ou não se esconder ou não ocultar o pecado? Será que o povo sabe que a gente louva a Deus? Será que o povo sabe que a gente crê em Deus? Como é que o povo aí fora tem visto a igreja do Senhor? E por que eu estou fazendo essa pergunta que também é para mim? Porque foi assim que a gente iniciou a reflexão. Foi assim, ou pelo menos foi isso que o reverendo Fernando me instigou desde a quinta-feira, a pensar o que é ser igreja e como é que a igreja tem se comportado hoje. Será que a igreja tem a capacidade de incluir ou a capacidade de excluir? Será que a igreja tem atentado para a cor, ser branco, preto? Será que a igreja tem atentado para a condição econômica, se pobre ou rico? Será que a igreja tem atentado para o espectro político e aí vai lhe fazer algum tipo de adesão? Será que a igreja tem atentado para a sua opção, para a sua orientação sexual e por isso vai deixar de te receber ou não?
A igreja tem a capacidade de incluir ou de se relacionar, ou de transitar na sociedade, se comunicar com ela e trazer pessoas ao conhecimento da pessoa de Cristo Jesus? Ou a igreja hoje tem a capacidade de construir muros, ficar dentro deles e excluir os demais? O que é ser igreja hoje? É cultivar disciplinas espirituais de uma forma restrita, em que ninguém mais tem acesso? Ou é cultivar disciplinas espirituais de que forma a gente comunique ao mundo que Cristo existe, vive, porque ressuscitou ao terceiro dia e voltará para pegar a sua igreja? Será que a gente tem sido igreja e tem contado com a simpatia do povo? Ou será que a gente tem sido igreja e tem sido chato? Sou daqueles crentes chatos. Sou crente chato porque sou um crente fiel à palavra. Mas é o chato porque não se comunica, é o chato porque não se relaciona, é o chato porque exerce juízo e não misericórdia e graça. É o chato porque diz que tem inferno, mas não diz que tem céu. Pode ser o chato porque deixa de comunicar que o próprio Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tome o meu jugo, o meu é leve e suave. Será que a gente tem sido chato e inconveniente por motivos que não os bíblicos? Será que a gente não tem contado com a simpatia do povo, porque o exercício das atividades espirituais não tem alcançado as pessoas aí fora? Porque eu creio que alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus é cheio da misericórdia e da graça, é cheio do amor para incluir as pessoas e não para excluir, é cheio do amor para mostrar a graça e não a condenação. Somente a condenação. E nós possamos, enquanto igreja do Senhor, crer, perseverar, exercer atos de louvor e adoração, mas que a gente possa ser uma igreja cheia do Espírito, para que o reflexo dessa nossa espiritualidade transcenda as quatro paredes da nossa igreja. E a gente possa contar com a simpatia do povo. E aí eu não falo simpatia do povo rir e dizer que gosta da terceira igreja presbiteriana de Paulo Afonso, mas do povo ser transformado, do povo ser alcançado, ou de serem acrescentados dia após dia aqueles que estão sendo salvos pelo Senhor, por essa obra que aqui começou. Amém? Curve sua cabeça. Você já me conhece, sabe que alongo muito. Curve sua cabeça e peça para que você lembre, pelo menos durante a semana, que nós somos igreja do Senhor, porque nós cremos em Cristo Jesus. Pelo fato da gente acreditar ou crer que Jesus Cristo existe, é Filho de Deus, nos fez uma promessa de que nós estaríamos perseverando, porque Ele estará conosco. Disse também que você, enquanto igreja do Senhor, deve cultivar o exercício do louvor e da adoração a Deus. E certamente a simpatia ou a empatia do povo aí fora com a igreja do Senhor vai ser diferente. As pessoas vão ver coisa diferente aqui. As pessoas vão ver Cristo na minha e na sua vida, vão ver Cristo nessa igreja. E certamente serão acrescentadas por Deus ou pelo próprio Deus, que é o Senhor da salvação. Senhor, nós te rendemos graças. Nós louvamos ao Senhor pelo dom da vida e pela salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que enquanto igreja do Senhor, nós possamos, ó Deus, nos comunicar com o mundo aí fora de forma eficaz, de maneira que a gente possa, Deus, ter a simpatia do povo e ver, ó Deus, a tua boa mão acrescentando dia após dia aqueles que o Senhor quer salvar. Nós te pedimos, ó Pai, enquanto igreja do Senhor, que o Senhor traga concepção a cada um aqui, que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor nos prometeu que nós estaríamos perseverando. O Senhor nos garantiu que completaria a boa obra que começou em nós.
O Senhor também nos garantiu, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, em Tuas mãos os nossos familiares, amigos, conhecidos, que eles possam ver em nós, ó Deus, essa alegria refletida, a alegria da salvação no Senhor, a alegria do exercício das disciplinas espirituais, de congregar, de orar, de partilhar da Tua mesa, a alegria, Deus, de conhecer a Tua palavra, de ser liberto por ela e ser santificado nela. Que nós possamos, ó Deus, refletir os frutos do Teu Santo Espírito. Que nós possamos ver, ó Deus, enquanto terceira igreja presbiteriana, o Senhor acrescentando dia após dia aqueles a quem o Senhor quer salvar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.